Bibliologia, página 35. Nós falamos já sobre a escrita, como ela se originou, como ela surgiu. Agora nós vamos pensar nos materiais usados para a escrita. O primeiro desses materiais que no passado se usava para a escrita eram pedras. Você está lembrado que a pintura rupestre ela era feita nas cavernas, nas rochas das cavernas. Dentro e algumas vezes fora das cavernas, em rochas, eles faziam registros para a posteridade. Tá? De igual modo, em pedras eram escritas mensagens dos vários reis do passado, quando eles queriam registrar os seus grandes feitos e deixá-los para posteridade. Existe, por exemplo, o cilindro de Ciro, que é um cilindro que conta a vitória de Ciro, a maneira como ele conquistou Babilônia e foi aceito com aclamação pelo povo de Babilônia quando entrou triunfalmente na cidade. De igual modo, nós temos o registro na Bíblia da ordem de Deus para que os seus mandamentos fossem escritos em uma tábua de pedra e fosse então dessa maneira entregue para o seu povo, para que o seu povo conhecesse a sua vontade e pudesse obedecer aos seus mandamentos. Lá Êxodo 24:12 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E ainda, em Êxodo 31:18, diz assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Tá? Esse registro do Senhor, ele ultrapassa apenas os 10 mandamentos. E em outros momentos da Escritura, é-nos dito que o povo deveria tomar a mensagem de Deus e deveria registrá-la em pedras para que fosse um memorial permanente do povo, daquilo que Deus lhes havia ordenado fazer ou daquilo que Deus fizera em favor do seu povo. Tá? Outro material que eles usavam era argila. A argila, que é uma espécie de barro, é um material moldável. Eles tomavam esse material, preparavam-no na forma de pequenos tabletes, e nesse material, enquanto ele ainda estava mole, úmido, eles usavam um estilete para escreverem nele uma determinada mensagem. Esse material, depois de escrito, era colocado para secar ao sol ou em fornos, e após estar seco, estar duro, rígido, ele era guardado, armazenado, e aqueles que tivessem acesso a ele e que soubessem a sua linguagem poderiam consultá-lo e poderiam dessa maneira conhecer a história que neles estava escrita. Tá? Provavelmente foi esse o material que Isaías usou quando ele escreveu a mensagem que Deus lhe deu para o seu povo, conforme registrado lá em Isaías 38. Vai, pois, escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. De igual modo, talvez seja esse também o material que Abacuque usou, quando ele diz lá no capítulo 2:2, Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Tá? Outro material usado para escrita era o papiro. Tá? O papiro é um material que é feito com o interior do junco. O junco é uma planta que nasce nos lagos e próximo aos rios, lá no Oriente. Tá? Eles tomavam esse material, extraíam a sua casca e com o material que havia dentro deles, eles faziam folhas. Essas folhas eram colocadas para secar. Algumas vezes elas eram prensadas,
folha contra folha, formando assim um material resistente. E esse material então era usado para escrita. Eles tinham a habilidade para fazerem folhas, pequenas folhas, com 30 centímetros de altura, às vezes por 20 ou por 30, mas essas folhas poderiam ser coladas umas nas outras, de maneira que eles fizessem um rolo e pudessem ler nesse rolo, um rolo que teria a extensão que eles julgassem adequada. Tá? Então, muito do material que nós temos hoje de base para os tradutores da Bíblia foi feito com papiro. Esse material, é claro, ele não era muito durável, ainda mais quando ele tinha de ser consultado por várias pessoas e várias vezes, como ocorria, por exemplo, nas sinagogas, que tinham os líderes que o manipulavam várias vezes, manipulavam sobretudo nos sábados. Então esse material tinha de ser substituído, mas apesar disso, muitos desses materiais permaneceram até os nossos dias. Tá? Nós temos, por exemplo, o papiro Hylands 457, que é chamado de P52, P porque é papiro, 52 porque ele ocupa esse lugar numa escala de papiros, tá? E esse papiro, ele é um papiro antigo, pertence ao 2º século da era cristã e contém fragmentos do Evangelho de João, tá? E nós temos outros materiais que também foram escritos em papiro, que permanecem até os nossos dias e são alvo dos estudos dos tradutores, dos intérpretes da Escritura. Tá? É interessante que o texto de 2 João, capítulo 1, verso 12, diz o seguinte: tenho muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ir ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Essa palavra papel talvez signifique papiro, folha de papiro. No original é chartes, e talvez fosse folha de papiro o significado. É melhor, mas os tradutores, para facilitar a nossa compreensão daquilo que está escrito na Escritura, eles fizeram imediatamente uma tradução para algo que nós conhecemos, para algo que nós registramos com mais facilidade, e ali onde se fala do papiro, eles colocaram papel, tá? Papel e tinta. Assim aparece na versão corrigida, na atualizada, na revisada e também na Bíblia de Jerusalém. Outro material usado para escrita eram os pergaminhos. Pergaminhos eram feitos com peles de animais, que era curtida, que era polida, era preparada adequadamente para que fosse escrita a mensagem que se desejava transmitir. Tá? Geralmente eles usavam pele de ovelha, pele de cabra, pele de cordeiro. Essa pele, como falei, ela era preparada para esse fim. E então, depois que ela estava preparada, ela era cortada do tamanho adequado e dessa maneira e colada quando fosse necessário, para formar-se um rolo, e com esse rolo, então, eles registravam aquela mensagem que desejavam transmitir para outras pessoas. Tá? O pergaminho se desenvolveu depois do papiro, é um material mais resistente, mas também é um material mais caro. Então, não raro, nós temos material de pergaminhos de qualidade, por exemplo, da Torá, porque a Torá ela era traduzida, ela era escrita com o auspício, com o patrocínio de nobres, de reis, de sacerdotes, que eram pessoas que tinham recursos para investir em melhores materiais para trabalho. No caso da igreja cristã, a igreja cristã era composta de pessoas que não tinham tantos recursos. Então, existem pergaminhos, mas existe uma abundância de papiros. Por quê? Porque o papiro era um material mais barato e que dessa maneira permitia que
o povo mais carente de recursos da igreja, lá nos primórdios, pudesse transmitir, preservar a mensagem que da parte de Deus tinham recebidos. O pergaminho, ele tinha uma outra vantagem. Ele permitia que suas folhas fossem manipuladas de modo a formarem-se livros. É aquilo que se chama códex, ou então códices. Os códices eram livros que eram feitos com folhas de pergaminho. Tomava-se aquele material curtido, aquela pele de animal curtida, e então cortava-se aquela pele em um determinado tamanho, e essas folhas elas eram agregadas uma a outra, unidas umas com as outras, sobrepostas, e então a mensagem era ali escrita, tomava dessa maneira o formato de um livro como nós conhecemos hoje.